Ok, alunos. E aí, estão começando a gostar? Calma. Ainda tem muitas histórias que irão acontecer, que iremos abordar sobre a história de Rondônia. Você que não conhecia a história do nosso estado, então fique ligado, porque cada assunto, cada conteúdo dá para se prender e se conhecer um pouco a mais da nossa história. Ainda mais você que é de fora, que não sabia de nada, você irá ficar encantado ao conhecer a nossa história, tá bom? Agora nós vamos para aquela revisão de 5 minutos. Joga na tela! Nós vamos começar então aí a nossa revisão. Lembrando que nós estamos falando sobre a conquista e a colonização da Amazônia e, ao mesmo tempo, a submissão do nosso indígena. Tudo bem? Olha lá. Na aula de hoje, eu falei sobre os povos indígenas que constituem em vários conjuntos diversificados. Eu tenho a cultura, eu tenho o social, eu tenho a política, eu tenho as suas organizações. É muito diferente. Cada povo indígena diferencia do outro, mas algumas estruturas também acabam sendo modificadas. Isso é fato. Os povos indígenas, eles ocuparam a América muito antes da chegada dos europeus. Aluno, isso é fato. Com a chegada dos portugueses, com a chegada dos espanhóis em 1492, nas ilhas de Guaranaí, em São Salvador, e no Brasil em 1500, já havia os nossos nativos. Os conquistadores ibéricos, eles encontraram povos que viviam sob a chefia de um monarca, de um grande líder. Aí, o indígena da Amazônia, ele era um ser perfeitamente adaptado, integrado, envolvido no seu meio ambiente. Ali era o espaço dele. Portanto, eles viviam da caça, da pesca, da agricultura e conheciam muito bem as várzeas. Eles conseguiam plantar na beira dos rios, naqueles barrancos. Lembram? Quando o rio enche, deixa depositado na beira do barranco o humo e o lodo. Aquilo é muito rico em ingrediente. E eles passam a plantar ali. Ali, então, tem a sua cultura, né? Ali eles plantam a mandioca, plantam o milho, o algodão, o tabaco e certas árvores frutíferas. Assim como também vários vegetais. Isso é agricultura, a economia deles. Certinho? Vai plantar numa região que não vai florescer? Complicado, né? Os primeiros contatos dos ameríndios com os colonizadores vai iniciar de uma forma bem violenta, tá? No desenvolvimento demográfico e também cultural. Por isso que eu mostrei essa imagem aqui para vocês, ó. Francisco Pizarro. É ele que vai mandar executar o último imperador incaico, que era o Atahualpa. Eu tinha o Atahualpa e tinha o Ayahuasca. Eram dois irmãos. Os espanhóis conquistaram o território aos indígenas, adquiriram o direito de encomenda e o controle da população dominada. Assim aconteceu. Quando conquista, e aí vai submeter o índio ao trabalho forçado, que são os encomendeiros. Por último, eu tenho aqui os mitaios, consistia na utilização dos indígenas nas minas, trabalho nas minas, na construção de obras públicas e edificações também, tudo isso para alegrar o senhorio, o clero e o rei. Já os anaconas consistiam no recrutamento forçado do indígena para o serviço doméstico do senhorio. E aí, havia 3 formas de sujeição dos indígenas. Aí eu tenho aqui os descimentos, o de resgates e o de guerra justa. Fechou? Bom, agora, aluno, eu vou deixar você com essa atividade e daqui a pouco eu volto para fazer a correção. Não sai daí, é jogo rápido.
Aí, eu não falei que era muito rápido? Pois é. Vamos lá, então, para a nossa atividade. Lembrando que é necessário que você faça, registre todas essas aulas. Você pode criar aí um ambiente virtual para você colocar essas aulas, ou então fazer as anotações, porque nós temos prova. E, principalmente, você vai utilizar essas aulas para um estudo quando for prestar um concurso público. Aí, tu vai necessitar dessas informações. Tá bom? Joga na tela, acompanha comigo. A primeira pergunta, ela diz o seguinte. Questão número 1. Foram encontrados, pelos conquistadores ibéricos, povos que viviam sob o governo de um monarca. Esses povos viviam sob variados padrões de relações sociais, estando em estágio diferente de domínio, de técnicas, para a produção de seu sustento. De que povo nós estamos falando? A. Aroaca e Macurugê. B. Bororo e Matunaí. C. Texapacura e Parintintim. D. Incas e Tupinambás. E. Cintarlaga e Chavante. Esses são os povos que estão envolvidos nessa questão. Certinho? Bom, aí, aluno, como eu falei desse assunto, inclusive eu expliquei na minha aula, eu espero que vocês tenham prestado atenção no momento da minha explicação, ter feito as anotações e agora fica fácil para poder responder. Vamos lá? Posso? Então vamos lá. Resposta correta, então, dessa questão é a letra. Pronto. Foram encontrados pelos conquistadores ibéricos povos que viviam sob o governo de um monarca, controlado pelo monarca. Esses povos viviam sob variados padrões de relações sociais, estando em estágio diferente de domínio, de técnicas para a produção de sustento. Inclusive, eu falei, Machu Picchu é aquelas duas montanhas, certo? Incrível que lá em Machu Picchu, eles conseguiram fazer o plantio assim, ó. A água que escorre aqui acaba passando. E um detalhe, hein? Esse aqui é em escadaria. Além de ter uma área de plantio, também tem uma área onde a casa deles, onde eles moram. Então, moravam de fato nas montanhas. Ali se plantava a batata, o milho, e outros produtos. Os tupinambás também tinham as suas produções. Certo? Próxima. Essa nação possuía uma estrutura política que congregava várias aldeias, sob liderança de uma chefia superior. Tá. De quem nós estamos falando? A. Chavante. B. Omaguas. C. Parecis. D. Carintiana. E. Tenhari. E agora? De quem nós estamos nos referindo? Qual é a tribo que vivia sob liderança de uma chefia? Lembrou? A, B, C, D e E. Durante a aula também eu expliquei, eu abordei esse assunto, e tanto é que essa palavra
essa resposta aí, ela acaba juntando todas as nações existentes na América. Já sabe? Exatamente. Os omáguas. Quando eu falei os omáguas, eles acabam pegando aí os incas, os maias, os astecas, os siuas, os apaches, enfim, as outras tribos que existiam, os tupinambás, as tribos que existiam nessa época, todas elas estavam associadas à nação omáguas. Por isso que essa nação omágua já havia uma estrutura política. E nessa estrutura política congregava, juntava várias aldeias. E essa nação superior acaba tendo uma liderança. Certinho? Fácil, né? Ok. Vamos para a próxima. Questão 3. Ela diz o seguinte: mandou executar o último imperador inca, por nome Atahualpa. Eu expliquei, Atahualpa e Ayahuasca. Eram dois irmãos. Ayahuasca perdeu primeiro seu território e, por último, foi o Atahualpa. Quando ele mandou matar esse último imperador, ele acabou desarticulando toda a estrutura política, a estrutura econômica e aí também a estrutura social de uma nação. Nação essa que era a nação Inca. Mas a pergunta é, quem foi que mandou executar? Letra A, Hernán Cortés. Letra B, Francisco de Melo Palheta. Letra C, foi o Raposo Tavares. Letra D, foi o Manuel Félix de Lima. E letra E, Francisco Pizarro. Eu quero dizer para vocês, alunos, que todos esses nomes são verdadeiros. Hernán Cortés, ele vai dominar parte da América Central, enquanto outro irá dominar a parte da América do Sul. Algumas áreas também na América do Sul, Hernán Cortés vai dominar. Francisco de Melo Palheta foi um grande navegador também, grande expedicionário. Inclusive, temos seus registros aqui por Rondônia, por esses rios que interligam até o oceano. Raposo Tavares também é um nome verídico, que tem aí a sua história. Manuel Félix também, grande comerciante português, falido, acaba navegando pelos rios até chegar em Belém e depois vai ser preso. Isso, se não me falha a memória, em 1742. Francisco Pizarro, um outro nome que também é verídico. Então, eu tenho 5 nomes. Qual deles? Quem é que vai mandar executar o último imperador inca, chamado de Atahualpa? Já sabe? Ótimo! Se sabe, então, Francisco Pizarro. É ele que chega até o Império Inca, domina o Império e acaba submetendo os seus integrantes, o seu povo, a serviço da coroa espanhola. Então, quando ele executa o imperador Atahualpa, ele vai desestruturar toda a sociedade Inca. E aí ele passa a comandar os seus integrantes. Foi isso que aconteceu. Por isso, Francisco Pizarro é o nome do cara que mandou executar o Atahualpa.
Bom, a próxima questão, você deverá responder em dupla, para haver uma interação. Eu coloquei algumas questões objetivas, marcar X, e também para que vocês possam dialogar entre vocês aí em sala de aula. Eu pergunto, qual a tarefa que era executada pelos mitaios? Eu tenho aí os encomendeiros, eu tenho os mitaios, eu tenho os anacones, enfim, eu pergunto especificamente, qual era a tarefa executada pelos mitaios? E com base na aula que você teve, nas informações que foi repassado, vai saber responder. E aí? Podemos corrigir? Já? Não tem problema, então vamos lá. A resposta seria: trabalho nas minas. Os mitaios, além de explorar o trabalho nas minas, eles também executavam construções de obras e também edificações. É por isso que você chega, por exemplo, lá em Cusco, você verá algumas construções antigas, por exemplo, a igreja, que é toda feita de pedra. Ali é a execução dos mitaios. Alguns casarões também trabalho dos mitaios. Então, os mitaios, eles trabalhavam nessa construção para o seu senhor, chamado de senhorio, para a sociedade, vamos dizer assim, para a burguesia daquela época. E os anaconas também tinham os seus trabalhos, mas especificamente se fala sobre aqui, além de trabalhar nas minas, eles também trabalhavam na construção de obras e edificações públicas. Para quem? Para o grande administrador, que era o senhorio. Fechou? Bom, aluno, vem para mim. A nossa aula de História de Rondônia, ela acaba acontecendo dessa maneira que vocês estão percebendo. São vários temas, várias informações que nós iremos passar para vocês ao longo desse período em que estamos lecionando esse conteúdo. Lembrando que vocês serão as últimas turmas que terão História de Rondônia nesse ano, porque a partir do ano que vem acontece com o primeiro ano. Inclusive, o primeiro ano já teve História de Rondônia esse ano. Já teve História de Rondônia. Aí agora, para acabar o ano, é o terceiro. A partir do ano que vem, é só o primeiro. Então, ano que vem, não temos aula de História de Rondônia no terceiro ano. Tá certo? Todas as histórias têm que ser registradas, anotadas, para que você não venha esquecer. Senão, quando fores fazer um concurso público, vai ter que pagar um professor particular. Ou estudar as nossas aulas no nosso canal Mediação Tecnológica /História. Eu vou ficando por aqui e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.